Estamos falando sobre escatologia. A palavra escatologia significa estudo dos fins dos tempos. E, queridos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Nem todo mundo gosta de estudo, de detalhes. Então eu estou falando muito superficialmente sobre o assunto, porque se a gente fosse aprofundar mesmo, precisaríamos de muito mais tempo para ir comparando textos, que quando você compara um texto com outro, às vezes uma ideia errada, ela sai fora, porque um texto esclarece o outro. E eu quero até deixar um desafio aqui: se de repente algum dia, os irmãos que gostam mesmo de debater o assunto mais profundo, você pode marcar um grupo aí, sentar, fazer uma mesa redonda aí, e conversar com a Bíblia aberta, porque aí a gente pode aprofundar aqui do púlpito, e a gente vai só dando uma ideia geral. E no último domingo nós falamos sobre o arrebatamento. Demos um apanhado geral sobre o arrebatamento, e hoje eu quero começar a falar com você sobre a grande tribulação. Agora, vamos começar de um versículo que a gente já leu em outros momentos, mas é importante que a gente volte neste versículo para entender alguns pontos. Então vamos lá, em Daniel capítulo 9, queridos, Daniel, ele é a base para estudarmos o Apocalipse, para entendermos o Apocalipse. Então Daniel capítulo 9, só para você ter uma ideia, Daniel por 2 vezes, ele teve uma interpretação, ele teve uma revelação, um entendimento dos grandes impérios que dominaria a terra. Por exemplo, Daniel viveu ali no 6º século antes de Cristo, em 586 ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era muito jovem, lá ele envelheceu, mas lá ele teve muitas revelações. Como eu falei outro dia, até a metade do livro dele é histórico, depois a metade do livro para frente é profético. E ele tem uma visão no capítulo 7 do livro dele, que ele vê 4 animais, e ele recebe a interpretação que esses animais representam 4 impérios grandes que viriam sobre a terra. O império Medo-Persa, que foi os medos e os persas que derrotaram o império babilônico, tomaram posse. Depois veio o império grego com Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, queridos, ele morreu muito jovem, porque ele conquistou o mundo assim, vapt-vup. Foi uma conquista assustadora. E tem cada coisa linda na Bíblia. Quando, na história, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas na história, quando Alexandre o Grande ele invadiu, ele começou a ganhar força, ele mandou um recado para Israel, dizendo o seguinte: olha, pare de apoiar o rei dos medos e dos persas, e venha dar apoio a mim, que vai ser bom para vocês. Mas a liderança de Israel tinha jurado dar apoio ao rei Dario, dos medos e dos persas. Queridos, e eles mandaram uma resposta para o rei Alexandre o Grande. Ele falou: olha, nós não podemos te apoiar porque nós juramos apoio ao rei Dario. Porque foi o governante,
foi os medos e os persas, os reis da Média e da Pérsia, que deixaram Israel voltar do cativeiro babilônico para reedificar o templo, Jerusalém, enfim, eles deram total apoio para a volta de Israel do cativeiro. Então o rei Dario era favorável ao povo de Deus, ao povo judeu, ao povo de Israel, e por isso Israel mandou essa resposta para Alexandre o Grande: olha, nós não podemos te apoiar porque nós juramos apoio ao rei Dario. Alexandre o Grande ficou indignado e marchou para Jerusalém: eu vou acabar com esses caras. Só que Israel temeu muito, o sumo sacerdote temeu muito, e o que ele fez? Começou a orar, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus de todo o coração, e numa noite Deus revelou para o sumo sacerdote o que ele deveria fazer. Ele deveria encher Jerusalém de rosas, de flores, para receber Alexandre o Grande. E ele e os demais sacerdotes se vestiram das vestes sacerdotais, todos aqueles aparatos ali de religiosos, e os levitas e todo o povo se vestiu de branco e saíram ao encontro de Alexandre o Grande. E os servos, soldados de Alexandre o Grande, pensando: agora Alexandre vai acabar com esses religiosos, vai arrebentar com eles. E Alexandre o Grande chega diante do sumo sacerdote e ajoelha, deve ter beijado a mão. Os caras ficaram perplexos. Eles disseram: olha, ele perdeu o juízo, como é que ele faz isso? Aí Alexandre o Grande, quando os soldados começaram a rodeá-lo e perguntar, ele falou: não, quando eu estava começando a minha empreitada, liderando o exército grego, eu tive um sonho com esse sumo sacerdote. Eu vi ele do jeitinho que ele apareceu aqui, e ele me deu um recado da parte de Deus. Ele falou para mim: não temas, porque Deus te levantou e Ele fará você bem sucedido. E Alexandre o Grande foi com eles, com os sacerdotes, para Jerusalém, foi até o templo, orientado pelo sumo sacerdote, ofereceu o holocausto a Deus, e aí a história continuou, né? Mas coisa assim que inacreditável, mas aconteceu. E queridos, quando Alexandre o Grande, já eu vou para Daniel, tá? Quando Alexandre o Grande morre, o reino dele fica dividido, porque ele não teve filhos, ele não deixou um herdeiro, ele não deixou um sucessor ao trono. E aí, o reino de Alexandre o Grande ficou com 4 dos seus generais, e eles dividiram a terra em 4 partes, cada um ficou responsável por uma parte da terra. E aí, Daniel, ele viu isso, querido, lá muito antes, quase 300 anos antes desse fato. Daniel tinha visto isso numa visão. Ele viu um grande animal, na visão dele, que tinha 4 asas. Então a interpretação era de Alexandre o Grande. Esse animal apontava para Alexandre o Grande, que tinha 4 asas, e que esse animal, essas 4 asas seriam seus generais. Então Daniel viu tudo isso que foi acontecendo ao longo do caminho. Mas aqui no capítulo 9 de Daniel, eu queria que você fosse lá comigo. Daniel, quando ele percebe que está completando 70 anos de cativeiro na Babilônia, porque tudo isso tinha sido predito pelo profeta Jeremias, que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Quando Daniel percebe que os 70 anos estão chegando ao fim,
ele sabe que a libertação está próxima, mas ele sabe que tem que orar, porque o povo foi para o cativeiro, mas não se emendou, lá no cativeiro continuaram pecando. Eles foram para o cativeiro na Babilônia por causa dos pecados, mas não criaram juízo. Lá no cativeiro continuaram a pecar, e Daniel, ele fica orando por 3 semanas, buscando a Deus. Por 3 semanas, e quando chega no fim das 3 semanas, vem um anjo, o anjo Gabriel vem para ele, aí no verso 22 por aí, e o anjo Gabriel fala para ele assim: olha Daniel, desde o primeiro momento que você começou a orar, eu saí com a resposta de Deus para você, mas eu fui impedido pelo príncipe do rei da Pérsia. Ou seja, eu já ensinei isso aqui, queridos, mas cada região do planeta tem um demônio chefe responsável por dominar aquela região. Então a luta espiritual ela é muito grande. Muitas vezes você ora a Deus pedindo alguma coisa e não chega, e você desiste, mas existem demônios aí no meio do caminho tentando impedir que a sua resposta chegue. E olha que esse anjo aí, Gabriel, é um dos maiorais dos anjos poderosos. Foi esse Gabriel que veio anunciar o nascimento de Jesus, foi esse Gabriel que anunciou o nascimento de João Batista. Ele assiste diante de Deus, e aí ele fala assim, olha, no verso 24, ele fala para Daniel o seguinte: olha Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a santa cidade. Ora, eu perguntei para você já no outro dia, quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? Israel. Quem é a cidade santa? Jerusalém. Então, queridos, você precisa entender que o que nós vamos estudar hoje está relacionado com Jerusalém. Então vamos aqui. Aí ele vai falar aqui no verso 24, ele tem os propósitos aqui, mas não dá tempo da gente entrar nos detalhes, então eu vou pular lá para o verso 27, pedir que a Keren leia o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Veja bem, quando Daniel trouxe essa profecia, em parte essa profecia aconteceu lá no ano 167, 168 por aí, antes de Cristo, quando um daqueles generais, ou sucessor daqueles generais que ficou com uma parte do governo de Alexandre o Grande, ele invadiu Jerusalém mais tarde, lá por volta do ano 167 a.C., e ele entrou no templo, ele entrou lá no lugar onde se fazia o sacrifício, e ele sacrificou um porco lá dentro. Queridos, o judeu não come carne de porco, é proibido pela lei de Moisés, porque é tido como um animal imundo, impuro, para os sacrifícios. E esse cara, ele entrou lá e sacrificou um porco. Só que alguns estudiosos pensam que a profecia de Daniel se cumpriu por inteiro ali, mas eu vou te provar que ela não se cumpriu, foi só em parte. Porque às vezes numa profecia, queridos, uma parte ela está relacionada com um ponto da história, mas outra parte, ou a totalidade da profecia, pode estar relacionada com coisa muito maior lá na frente. Então, em parte, aconteceu com esse
etíope, porque ele sacrificou um porco e ele colocou uma estátua de um deus grego lá dentro do templo. Ele profanou o templo de uma maneira muito cruel para os judeus, ofendeu a fé, a religião dos judeus de uma maneira muito violenta, e ofendeu a Deus. Mas quando Daniel falou sobre isso, ele estava se referindo a tempos mais distantes, muito distantes. Ele estava vendo o que iria acontecer em nossos dias, 2500 anos mais tarde. Então vamos lá para Mateus, que eu vou te mostrar uma coisa. Olha, abra Mateus 24 para você entender uma coisa aqui. Em Mateus 24, Jesus está saindo do templo, aí no inicinho do capítulo, e os discípulos falam para Jesus: olha que construção magnífica, que era o templo que foi construído por Salomão lá atrás, depois Nabucodonosor destruiu, e Zorobabel, um descendente de Davi, que voltou do cativeiro, apoiado pelo rei da Pérsia, reedificou, incentivado também pelos profetas Ageu e Zacarias. Mas esse templo, esse mesmo templo que eles reconstruíram, muitos anos mais tarde, Herodes o Grande, aquele Herodes que queria matar Jesus quando bebê, e que ele, querendo matar Jesus, ele ordenou a morte das crianças lá de Belém, de 2 anos para baixo. Esse Herodes, ele reconstruiu o templo, e deixou o templo magnífico, ficou uma coisa luxuosa, uma coisa fantástica. E Jesus olhou para o templo e falou para os discípulos: não ficará, você está localizando o que eu estou falando aí, no início do capítulo 24? Não ficará pedra sobre pedra. O que os discípulos perguntaram para Jesus logo depois? Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá do fim do mundo? É isso? Na consumação do século. Outras palavras, é o fim do mundo. Quais são os sinais? Então Jesus, gente, esse capítulo inteiro, Jesus vai trabalhar a resposta a essa pergunta. Então ele não está falando do arrebatamento da igreja, ele está respondendo uma pergunta dos discípulos, e os discípulos eram galileus, eram pessoas ali de Israel. Então Jesus responde para israelita, ele não está respondendo para gentil, para pessoas do mundo pagão, ele está respondendo para o povo de Israel. E Jesus, ele fala da grande tribulação, porque Israel vai enfrentar a grande tribulação. Porque Israel, querido, é o povo da aliança. Mas porque o povo da aliança não pode ficar aprontando, errando com Deus e pensa que vai ficar impune. O povo que matou Jesus, é lógico, Jesus foi para a cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, mas
Quem entregou Jesus aos romanos para ser crucificado foram as autoridades israelitas. E quando Pilatos disse: eu não vejo culpa nesse homem, eles disseram: que o sangue dele caia sobre nós. Então, queridos, muitas coisas que têm acontecido com a nação de Israel nesses 2 milênios é consequência do que eles disseram. Mas é um plano tão perfeito de Deus para alcançar o povo não judeu e por fim, a grande tribulação, o resultado da grande tribulação, por mais estranho que possa ser, é a misericórdia de Deus dando oportunidade para judeus e gentios serem salvos ainda. Por assim dizer, é a última oportunidade. Muito bem, então vamos aqui para o versículo, vou pedir para Keren ler, versículos aqui do capítulo 24, versículos 15 e 16. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Foi o 15 e o 16? Isso. Irmãos, olha que o próprio Senhor Jesus está aludindo aqui à profecia de Daniel. A profecia de Daniel lá do capítulo 9, verso 27, que ele vai fazer um acordo com muitos, mas que na metade da semana ele vai quebrar o acordo e vai aprontar com a nação de Israel. Então eu vou usar as minhas próprias palavras para descrever a interpretação desses textos para vocês entenderem. Quando a igreja for arrebatada, e isso pode acontecer a qualquer momento, gente, o arrebatamento da igreja é iminente, pode acontecer a qualquer hora, não tem um sinal, um momento que vai determinar, é agora. Até a pastora Adriana perguntou direto para mim, se o mundo vai ouvir a trombeta do arrebatamento. Não, a trombeta do arrebatamento vai tocar dentro de cada cristão que está aguardando, que está atento para a volta de Jesus, que está vivendo em função disso. Mas no momento que a igreja, o arrebatamento chama-se rapto também, no momento que a igreja for sequestrada por Jesus, o termo não ficou bom não, sequestrar, esquece, vamos deletar aqui. No momento que a igreja for arrebatada, é num piscar de olho, Paulo disse. Então, queridos, o mundo vai ficar uma bagunça, gente. Você não imagina a bagunça que o mundo vai ficar. Um dia que chove muito aqui em São Paulo, e você está lá no centro de São Paulo, você sabe o que significa bagunça, para voltar para casa. Acaba a força, a energia elétrica, os faróis ficam piscando, o cara entra na contramão, o cara entra na hora que não é para entrar, vira uma bagunça, uma desordem. Agora você imagine, querido, irmãos, tem muito mais cristãos do que você possa imaginar. Até mesmo nesses países onde a pregação do evangelho é proibido, ou é proibida, existem milhões de pessoas nesses países, queridos, que servem a Deus no secreto, no oculto, nas cavernas, escondidos. Tem gente que trabalha para o governo, tem gente que trabalha, que vai estar trabalhando na ONU, tem gente em todas as dimensões da sociedade, que são cristãos,
e às vezes até para evitar confusão, eles não revelam que são cristãos. Mas quando a igreja for arrebatada, esses caras vão desaparecer num piscar de olhos. Queridos, na UTI, médicos subirão e deixarão ali a cirurgia no meio do caminho. Maquinistas de metrô, pilotos de avião, maquinistas de trem, pilotos de navio, em todas as esferas da humanidade, terão cristãos que serão arrebatados. Gente, o mundo vai ficar um caos. Se você não pense que não vai ser assim, porque vai. Quando eu me converti, tinha um missionário, um pernambucano, cabra da peste, bem ousado, que Deus usava muito ele cantava um corinho: vai abalar, quando Jesus vier, o mundo vai abalar. Como é que era? Vai? Anjos subindo, não, como é que é, Cruz? Vai abalar, quando Jesus vier, o mundo vai abalar. Anjos cantando, o céu se abrindo, anjos cantando, a igreja subindo, vai abalar, quando Jesus vier, o mundo vai abalar. E aí, um dia eu vi um homem dizendo: não, é um grupinho que vai ser arrebatado. Não, queridos, não é um grupinho não. Jesus comprou muita gente com o sangue dele. Comprou a mim, comprou você. Por que ele não comprou milhões e milhões e bilhões de pessoas nesse planeta? Irmãos, vai ser gente demais que vai desaparecer. Vai ficar uma desordem. Pessoas que trabalham na televisão, vai ficar sem sonoplasta lá, sem os câmeras, vai ficar tudo bagunçado, gente. Imagine todos os segmentos da sociedade, vai desaparecer gente. E aí, no meio daquela confusão, daquela desordem, a ONU, o que é a ONU mesmo? Das Nações Unidas, né? Eles vão entender que precisam de um cara com um punho para pôr ordem na terra. E nessa altura, irmãos, pensa aí, já tem gente por aí que a ONU já sabe, já tem gente por aí que a ONU sabe, e vão pegar esse cara, falar: é ele, e vão ungí-lo como rei da terra. E esse camarada hoje, ele é um amor de pessoa, ele está prestando serviços bons para a humanidade, ele está fazendo bem, ele está apoiando tantas obras sociais, ele está, olha, todo cheio de compaixão das pessoas. E ele então vai fazer um acordo de paz para unir muçulmanos, judeus e cristãos que ficarem, que não subiu no arrebatamento. E ele vai assinar um acordo de paz, e nesse acordo de paz, gente, ele vai ser muito gentil, ele vai fazer cada discurso bonito na internet, na televisão, em rede mundial. Nossa, o pessoal vai se apaixonar por ele, porque o cara vai ser a bondade em pessoa, a mansidão, o amor em pessoa. Ele vai agradar gregos e troianos. E aí o que vai acontecer? Ele vai unir judeus e árabes, ele vai pôr fim na guerra, e ele vai assinar um acordo de paz, e ele vai apoiar. Você sabe, o templo de Deus lá em Jerusalém foi destruído no ano 70,
40 anos depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, 40 anos depois, general Tito, general do imperador isso, esse sujeito aí, ele vai invadir Jerusalém, e tem muitos camaradas que pensam que essa profecia de Daniel se cumpriu ali, quando Tito invade Jerusalém e destrói o templo. Não, queridos, eu vou te mostrar que não. Ali aconteceu o que Jesus fala aqui, que eles deveriam orar para que a destruição de Jerusalém não fosse no inverno e tal, mas aquilo que eu te falei, às vezes uma profecia tem uma parte da profecia que cumpre aqui e outra lá na frente. Então deixa eu te dar um detalhe muito importante, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 2 ao verso 4, olha o que Paulo vai falar por revelação sobre o anticristo. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Só um minutinho, Kelly. Lembre que vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não é o mesmo que arrebatamento. Arrebatamento não é Jesus que vem, é a igreja que vai. A igreja vai encontrar com Ele lá em cima. Vinda de Jesus é depois da grande tribulação. Então olha o que Paulo vai falar. Começa de novo, filha. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Outro detalhe, dia do Senhor é o milênio. Então os camaradas lá da igreja de Tessalônica estavam pensando que o dia do Senhor veio e eles não foram arrebatados. Então Paulo falando, olha, não se deixe enganar com essas bobagens não. Aí ele vai explicar. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Vamos pegar alguns detalhes aqui importantes. Etíoco Epifânio, aquele que recebeu uma parte lá do reinado de Alexandre o Grande, aquele que eu falei que ele entrou lá em Jerusalém no ano 160 a.C. e sacrificou um porco lá, ele pôs lá no dentro do templo uma estátua de Eus, Deus dos gregos. Então essa profecia de Daniel, Paulo está revelando aqui que o anticristo ele não vai colocar uma estátua de algum deus lá dentro do templo. Ele vai entrar no templo e vai dizer, olha, pelo que eu estou fazendo, a humanidade está dizendo que eu sou um deus, e eu sou mesmo. Ele vai agir como se fosse um deus. Ele vai entrar no santo dos santos lá em Jerusalém, vai colocar o trono dele lá e vai passar por Deus. Agora isso não aconteceu com o Etíoco Epifânio lá no ano 160 a.C., porque aquele camarada, aquele general lá só colocou ele sacrificou o porco e colocou a estátua de Eus lá dentro do santuário.
Não aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito destruiu o templo, porque o general Tito, querido, ele não estava nem aí para a religião, ele queria era levar toda a riqueza do templo. Ele entrou lá no templo, ele não ficou lá dizendo eu sou Deus, não. O general Tito entrou lá e pegou o que ele deveria pegar, toda a prata, todo o ouro, e foi embora para Roma, destruiu tudo e foi embora para Roma vitorioso. Então não houve nada de ostentação com o general Tito. Agora aqui, em relação ao anticristo, Paulo está dizendo, e provavelmente, como eu disse, o anticristo vai, naqueles 3 primeiros anos e meio da tribulação, ele vai dar uma de bonzinho, vai ser a bondade em pessoa, e vai apoiar a edificação do 3º templo. O primeiro templo foi Salomão, 1000 anos antes de Cristo, ou 900 e alguma, quase 1000 anos antes de Cristo. O segundo templo foi Zorobabel e sumo sacerdote Josué, que reedificaram quando voltaram da Babilônia, do cativeiro babilônico. E esse mesmo templo, esse mesmo segundo templo, foi reformado por Herodes o Grande, ampliado, e Jesus falou que não ficaria dele pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu no ano 70, quando esse general Tito entrou e destruiu. Então, o que o general Tito destruiu foi o segundo templo, que Zorobabel edificou, e Herodes deu um capricho. Agora, por 2000 anos, ficou sem templo lá em Jerusalém. Mas agora, queridos, os judeus já têm tudo preparado para a reedificação do 3º templo, e o anticristo vai trabalhar com eles, vai dar todo o apoio. Só que provavelmente, aí entra o meu provavelmente no dia da inauguração, ele vai fazer essa caca, ele vai entrar lá e dizer, eu sou Deus, adorem a mim. E os judeus, querido, deixa eu te contar uma coisa, os judeus, de tanto apanhar, de tanto cair na mão do inimigo por idolatria, os judeus têm muito cuidado com a idolatria. O pecado deles hoje é outro, não é idolatria. E quando o anticristo querer se passar por Deus, os judeus vão dizer, epa, findou, para aí, que história é essa? Porque para os judeus, querido, nem mesmo o Messias é Deus, eles não esperam um Messias divino, eles esperam um Messias guerreiro, como Davi era. Por isso eles rejeitaram Jesus, porque Jesus falava que era filho de Deus, mas eles não acreditam que o Messias é Deus, eles pensam que o Messias é um guerreiro. Por isso, quando o anticristo vem com aquela pompa de um bom líder, um líder mundial, que tem diplomacia, que sabe fazer acordos, eles falam, é o Messias. Só que quando o anticristo sentar no trono lá dentro do templo, eles vão dizer, epa, para com isso aí, já deu, sai daí, sai de dentro do templo. Aí, queridos, é que vai se manifestar isso que Paulo fala aqui em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2. Aí eles vão ver o verdadeiro caráter do anticristo. O cara vai ser o diabo, Satanás em pessoas, vai desencadear a maior tribulação do planeta e de todos os tempos. Vai morrer gente demais, querido. O diabo, o anticristo, vai matar gente de todos os lados, porque aí nessa altura ele já desenvolveu a marca. Até ali era uma questão de sugestão, olha, aceita a marca para a gente ter um controle melhor, para você poder ter um acesso melhor à saúde,
alimento, porque naqueles dias não terá alimento, não terá água sadia para beber. As pessoas vão morrer de fome, vão morrer de peste. Covid vai ser fichinha perto das pragas que vão surgir na grande tribulação. Covid vai ser uma coisa insignificante perto das epidemias que virão na grande tribulação. Terremotos vai ser um atrás do outro, querido. Vai morrer muita gente, a água vai transformar em sangue. Fogo queimando, destruindo. A partir da metade daqueles 7 anos, então o anticristo vai revelar sua verdadeira natureza e tentar provar para que ele veio. Aí, irmãos, vocês aguentam mais um pouquinho hoje? Então qual é o próximo tópico aqui? Eu falei até 2 Tessalonicenses, e agora... Os 144 mil evangelistas da grande tribulação recebem o selo de Deus. Está dando um eco, eu não estou escutando bem sua voz. Os 144 mil. Sim, os 144 mil evangelistas da grande tribulação. Deixa eu falar uma coisa que não está aí, Keren, mas que os mártires. Porque lá em Apocalipse, vai lá por favor em Apocalipse. Querido, como eu tenho te falado, em Apocalipse 1,19, só para você ter uma ideia, em Apocalipse 1,19, Jesus fala, ou o anjo fala para João assim, ele fala: escreve as coisas que vistes, as que são e aquelas que hão de ser. Então, João, ele teve uma revelação de Jesus glorificado, na condição de Deus, ali no capítulo 1, do verso 11 até o verso 17 ali, ele descreve Jesus como olhos como fogo, cabelos como a neve, os pés como latão reluzente e tal, e vai por aí afora. Ele está descrevendo Jesus ali. Tudo isso é figura de linguagem, tá? Quando ele fala olhos de fogo, é que o olhar de Jesus penetrava, era como se estivesse tirando um raio-x. Jesus enxergava João por dentro. Então é dito a ele: olha, escreve sobre as coisas que vistes, sobre as coisas que são e sobre aquelas que hão de ser depois dessas. Então, presente, passado e futuro. As coisas que são, era aquilo ali do capítulo 1, a revelação que ele teve. As coisas que viste, aliás, as coisas que viste, aquilo que João viu no capítulo 1, Jesus glorificado. As coisas que são, é o que vem no capítulo 2, quando ele vai falar das 7 igrejas da Ásia. Porque é esse período de 2 milênios, de Cristo até agora, até o arrebatamento da igreja, e as coisas que hão de ser depois desta, ou seja, a grande tribulação e o milênio e depois os séculos do século, a eternidade afora. Então vamos lá, no capítulo 4 de Apocalipse, João escuta uma voz dizendo: sobe para cá. Isso aqui é uma alusão ao arrebatamento. Ali João tem a revelação do arrebatamento. Sobe para cá. É uma menção ao arrebatamento. Então no capítulo 4, verso 1, a igreja desaparece. Não se vê a igreja mais aqui na terra. Aí, lá no capítulo 19, verso 11, Keren, por favor, verso 11. Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Olha,
aqui é Jesus voltando, quando todo olho o verá. Um cavaleiro montado num cavalo branco, e seu nome é Fiel e Verdadeiro. É uma alusão a Jesus. Agora, do capítulo 4, verso 1, verso 2, até o final do capítulo 18, querido, é a grande tribulação aqui na terra. É o ministério do anticristo. Ele vai deitar e rolar, deitar e rolar, deitar e rolar, e vai ser cruel demais. Agora, volte aí para o meio de Apocalipse, vai no capítulo 6, nós vamos ver quando, eu acho que é o 5º selo for aberto, o verso 8 e 9, querem, por favor, verso 8 e 9 aqui de Apocalipse 6. Então ouvi o que parecia, é versículo? 8 e 9. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Peraí, esse é o 8? É o capítulo 6, versículo 8. Então vai para o 9. Quando ele abriu o 5º selo, Isso. vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Gente, aqui João tem uma visão quando se abre o 5º selo, porque Jesus, ele vai tomar o livro que está na mão do Deus Todo-Poderoso, que está selado por dentro e por fora, ele vai pegar e vai começar a abrir os selos. Cada hora que ele abre um selo, vem uma praga, vem um juízo, mas quando ele abre o 5º selo, João vê as almas das pessoas que foram mortas dentro da grande tribulação. Gente, haverá muita gente salva na grande tribulação, mas para ser salvo na grande tribulação, guilhotina no pescoço, porque o anticristo vai querer que a pessoa negue que crê em Jesus, negue a fé em Jesus. Então, lembre-se que a igreja militante de hoje, a igreja que crê em Jesus, a igreja fiel, essa igreja já subiu, mas tem muita gente hoje que conhece a verdade, mas não toma uma posição de entregar sua vida a Jesus, de receber Jesus como o único suficiente Salvador, e que é covarde, que não quer admitir que precisa de Jesus para ser salvo. Então essas pessoas dentro da grande tribulação, elas vão ficar convencidas: poxa, eu perdi minha oportunidade. Mas elas vão saber que para ser salva, para não perecer eternamente no lago de fogo, junto com Satanás e os demônios, ela vai ter que dar a vida dela, confessar que crê em Jesus, mesmo em face da morte. Então, o João, quando Jesus abre o 5º selo, ele vê milhões de almas debaixo do altar, e eles estão clamando: até quando, soberano Deus, não julga o nosso sangue? E Jesus fala para eles: olha, aguenta um pouquinho aí. Foi dado vestes brancas para ele, depois dito: aguarda só um pouquinho aí, até completar o número daqueles que vão ser mortos como vocês por causa da fé. E aí, queridos, aí eu quero te mostrar o que está no capítulo, o versículo aí dos 144 mil, 7. Gente, aqui o verso 3 do capítulo 7, um anjo diz, porque tem 4 anjos segurando o vento, esses 4 anjos, eles vão detonar as florestas, vão detonar muita coisa, mas é dito para eles segurar os ventos até que eles selem. Verso 4, querem. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Agora preste atenção, porque aqui há muita confusão. Os testemunhos de Jeová pregam, ensinam
que os 144 mil são só esses que serão salvos, e que a igreja é isso aí. Não, queridos, esses 144 mil, a Bíblia é muito clara, que eles são 12 de cada tribo dos filhos de Israel. Você sabe que a nação de Israel é formada por 12 tribos: Rúben, Levi, Simeão, Judá, Issacar, e vai os 12, não vou recordar todos os nomes agora. Então esses 144 mil não tem nada a ver com os não judeus, é judeu. Agora esses 144 mil, queridos, certamente eles já estão vivos, e são pessoas que temem a Deus, e que Deus já tem guardado o coração deles para não se contaminar com nada impuro, porque dentro da tribulação, Deus separará esses 144 mil, 12 de cada tribo de Israel, 12 vezes 12, 144 mil, e esses serão os evangelistas da tribulação. Eles pregarão o evangelho aos 4 cantos da terra. Agora, queridos, o anticristo, vou te revelar um segredo: o anticristo não tem poder sobre eles. Por quê? Selado na testa. Se o anticristo tem uma marca, Deus tem uma marca. Esses camaradas, esses 144 mil, eles vão ser selados. O selo, ele tem 2 finalidades. Ele tem a finalidade de proteção e de propriedade. Significa que aqueles 144 mil que foram selados, eles têm o selo de propriedade de Deus. Ninguém tem o direito de tocar neles. E eles têm o selo que dará proteção. Nenhuma praga da grande tribulação vai atingir esses 144 mil. Eles vão pregar de canto a canto do planeta. E provavelmente, querido, esses caras são todos jovens naquele momento, jovens consagrados a Deus, que não têm compromisso com uma esposa, que não estão ligados a uma esposa, porque isso tornaria difícil naquele momento. Então são pessoas totalmente consagradas a Deus. Agora você pode falar, como que esses caras se convertem para eles se tornarem os evangelistas? Provavelmente está no nosso próximo tópico aqui, das 2 testemunhas. Vai aparecer lá em Jerusalém 2 testemunhas. Eles já vão aparecer do nada assim, detonando. Os caras vão pregar, e eles vão incomodar tanto o planeta Terra, mas muita gente vai se converter pela pregação, porque evidentemente vai ser transmitido noite e dia, e esses caras vão incomodar tanto o mundo pecador, o mundo pecaminoso, que o mundo inteiro não vê a hora de ficar livre deles, e o anticristo num determinado momento vai conseguir matá-los. Essas 2 testemunhas, que muitos estudiosos divergem, os estudiosos se divergem aqui quanto a essas 2 testemunhas, mas a maioria pensa que é Moisés e Elias. As atitudes dele, eles deduzem que são Moisés e Elias, e eu particularmente creio também, mas existem muitas interpretações diferentes. Só que esses caras, eles vão fazer fogo descer do céu, eles vão transformar a água em sangue, porque Elias fez isso. Moisés transformou a água em sangue, e Elias fez fogo descer do céu. Por isso eles pensam que pode ser esses 2. Aí eles vão ser mortos num determinado momento pelo anticristo, e o mundo inteiro vai celebrar, vai ficar todo contente. Os perturbadores foram vencidos, e vão dar presente uns para os outros, comemorar com
tudo, júbilo, a morte das duas testemunhas. Só que depois de 3 dias e meio, sabe o que vai acontecer? De repente eles levantam, como se tivesse, depois de uma noite de sono, acordam e se põem de pé. Eles vão levantar lá no meio da praça, onde os corpos deles estavam, porque o anticristo vai fazer questão de deixar os corpos deles expostos lá no meio da praça, para que o mundo inteiro, vendo pela internet, soubesse. O anticristo vai dizer: é assim que eu faço com todos que se levantarem contra mim. Mas, depois de 3 dias e meio, eles vão levantar esfregando o olho, como se tivesse dormido a noite inteira, e o mundo vai ficar aterrorizado, e de repente, eles vão começar a subir, o pé deles vão se ausentando da terra, de repente vem uma nuvem, e eles vão embora para a glória. E aí esses 144 mil vão evangelizar o mundo inteiro, querido. Não pense, essas pessoas que morrem dentro da grande tribulação, eu vou terminar com um versículo aqui, de Zacarias. Você consegue achar Zacarias aí? É só você abrir Mateus e ir voltando devagarinho, porque você vai passar por Malaquias, depois é Zacarias, voltando, né? Capítulo 13, se não estou enganado, é verso 8. Ou Karen, tinha algum outro tópico aí? Certo, né? Domingo nós vamos falar sobre a volta de Jesus, quando o anticristo vai invadir Jerusalém para acabar com Israel de uma vez por todas. Jesus vai aparecer e falar: epa, esse povo é meu. Querem Zacarias 13, 8. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Na terra toda. Divide a terra em 3 partes. Quantas partes vão ser eliminadas? 2. No Holocausto, a população de judeus na terra era de mais ou menos 20 mil, morreu mais de 6 milhões, basicamente aí 1/3 morreu, mas 2 partes sobreviveram. Lá vai ser o contrário, mas não está falando que é só de Israel, não, está falando aqui em toda a terra, então está incluso aí gentios e judeus. 2 partes da população vão perecer na grande tribulação, querido. Vão morrer. Agora, aqueles que recebem o evangelho, que os 144 mil vão pregar com muita unção, esses vão morrer, mas vão morrer salvo. E quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar para entrar para o milênio. Irmãos, hoje é o tempo de receber Jesus. Não vale a pena perder essa primeira chamada. Depois o preço é alto demais para ser pago. Queridos, alimento vai ser contaminado dentro da grande tribulação. Os peixes vão morrer porque a água do mar, dos rios vão se transformar em sangue. As aves vão comer coisas contaminadas, vai ser tudo contaminado, querido. Radiação, não vale a pena, querido. Firma seu pé espiritual em Cristo, que é a rocha eterna hoje. Se alguém não recebeu Jesus ainda, hoje é um momento de receber, estar pronto para quando a trombeta tocar, subir com os salvos, para estar com Jesus,
Porque a grande tribulação, queridos, ela é tida como a ira de Deus. Agora Jesus já sofreu a ira de Deus por nós lá na cruz do Calvário. Quem recebe Jesus como único Senhor e Salvador, a ira dele é considerada sobre Cristo lá na cruz. Quem não recebe Jesus como único Senhor e Salvador, mais cedo ou mais tarde vai sofrer a ira de Deus pelos pecados. Eu queria que você ficasse em pé. Se alguém hoje que esteve afastado de Jesus e quer reconciliar, ou nunca entregou sua vida a Jesus, nunca recebeu Jesus como único Senhor e Salvador, e quer tomar essa decisão hoje, é simples, querido, é tão simples, é uma questão de posicionamento. Senhor, eu já ouvi falar do teu amor por mim, e hoje eu ouvi essa exposição da grande tribulação, eu não quero estar na grande tribulação, eu decido receber o teu amor, tua graça hoje. Se houver alguém que quer fazer essa oração, eu te ajudo aqui, eu faço a oração e você repete. É tão simples, Jesus vai considerar isso. Fé, a fé vem por ouvir. Você ouviu hoje, então há fé no seu coração para receber Jesus. Agora, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir receber ou decidir não receber. Nós podemos decidir reconciliar com Ele, se algum dia já recebemos, mas ficamos distantes. Podemos decidir receber e garantir a nossa posição no arrebatamento. Amém, queridos? Olha, irmãos, é com amor que eu venho aqui falar isso para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz 45 anos que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Não pense que foi fácil esses 45 anos. Tropecei muitas vezes, mas nunca desisti de Jesus. Sempre que tropecei, eu falei: Jesus, me perdoa, eu reconheço que o teu sangue é poderoso para me purificar dessa injustiça que eu cometi, mas eu não desisto do Senhor, não. Eu nunca desisti de Jesus, queridos, e em nome dEle nunca vou desistir. Quero ficar, pela graça dEle, permanecer fiel até o fim. Nós vamos orar por uma criança chamada Gabriele, uma criança chamada Gabriele, que está internada com pneumonia. Pai, Senhor, eu sou apenas um mensageiro da Tua palavra. Talvez nem sempre eu consigo ser tão claro como precisava ser, mas Jesus, eu consagrei um dia a minha vida no altar para ser um ministro da Tua palavra. Então, pela Tua misericórdia, eu estou aqui nesse mês falando sobre os fins dos tempos. Senhor, eu sei que aonde eu não consigo chegar, o Teu Espírito continua e chega. Então, se eu não conseguir alcançar os corações das pessoas aqui presentes, eu sei que Tu podes alcançar, Pai. Eu sei que o Teu Espírito pode convencer lá no profundo do ser de cada pessoa aqui que ainda não tem esse compromisso com Jesus, a tomar essa decisão e seguir a Jesus. Meu Deus, confio esta obra nas Tuas mãos. Pai, ajuda cada um de nós. Como o Teu servo Moisés escreveu lá no Salmo 103, Tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. Senhor, Tu sabes que somos falhos, Pai, que por mais que desejamos viver uma vida em completa santidade,
ainda temos falhas, momentos que tropeçamos e não conseguimos fazer o bem que queremos. Senhor, mas uma coisa é fato, nós não abrimos mão desse presente glorioso que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, que é a vida eterna e o perdão de nossos pecados no sangue do Cordeiro. Senhor, ajuda cada um de nós a nos apropriarmos dessa posição em Cristo. Aquele que está fraco aqui, Santo Espírito, vem fortalecer. Aquele que ainda tem andado por caminhos que não devem, Pai, vem ajudá-los, ajuda-os, Pai, a tomar o posicionamento correto, a abrir mão de todo o pecado e consagrar sua vida no altar do Senhor. Pai, ajuda, Senhor, que ninguém desses que estão aqui venha se perder, mas que todos estejam prontos para ouvir o toque da trombeta do arrebatamento. Oh, o Espírito de Deus age no meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a vida desta criança, Gabriele, diante do Senhor, pedimos que Tu estejas tocando com a Tua mão amorosa e de poder na vida desta criança para curá-la, Pai, para que ela volte para o aconchego da sua família, saudável para a alegria de sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.